Valendo. Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Nós vamos hoje começar o nosso segundo bimestre, tá certo? Então nós vamos ver ali no nosso livro 2, nós temos lá a primeira unidade e nós vamos ter 4 encontros de agora em diante, né? Cada 2 encontros a gente basicamente trata de ver o quê? Trata de ver um capítulozinho da primeira unidade, tá certo? Antes da gente começar em si aí a aula, ver alguns conteúdos muito legais aqui para você, eu gostaria que você prestasse muita atenção, certo? Porque essas aulas elas visam aí você dar uma olhada no conteúdo. Mas eu queria uma atenção muito mais especial de você. Por conta de quê? Por conta que aqui apenas e exclusivamente não vai ser suficiente para você encerrar todo esse teu conteúdo que você tem na apostila aí, tá? Então, para você ter, por assim dizer, um estudo bem eficiente, que você tenha, assim, aquela capacidade de chegar no final de nossas aulas, você conseguir reter o conteúdo aí, eu vou pedir para você fazer o quê? Viu o conteúdo aqui com o professor Rivaldo? Volta lá na tua apostila, releia o texto. O que acaba acontecendo? Sempre nesse texto você tem uma quantidade de informação um pouquinho maior, né? E além disso, nós iremos fazer alguns exercícios aqui na apostila, né? Desculpe, aqui no nosso quadro. Mas se você der uma olhada também lá na sua apostila, tem mais alguns exercícios. Então leia essa apostila, se possível fazer um resumo dela e os exercícios, eu tenho certeza absoluta que você vai tratar de fazer o quê? Vai conseguir aí repor, por assim dizer, sei lá se essa é a palavra certa que eu tenho que usar, a sua aulinha aí sem problema nenhum. Tudo bem? Mas a gente vai aí ao longo dos nossos encontros, nós vamos conversando cada vez um pouquinho mais, tá? Então, se você der uma olhadinha lá, nós começamos esse nosso livro 2 e nesse primeiro conjunto de aulas, nós vamos conversar um pouquinho a respeito de formas de relevo. O que são essas formas de relevo, quais são suas características e como é que funciona. Então, eu tenho certeza absoluta, né? Você, quando você sai por aí, você vai viajar, digamos, de carro, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que você começa a observar que existem diferentes formas de relevo, tá? Então, aqui na geografia, a gente procura entender um pouco o que são essas diferentes formas de relevo, quais são suas principais características, como é que elas se formaram e assim por diante, certo? Então a gente vai começar assim. Para nós termos hoje, né, esses determinados tipos diferentes de forma de relevo, isso não caiu do céu, assim, pum, ó, agora o relevo está aí, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que esse relevo, ele é um conjunto de mudanças que vieram acontecer desde lá do passado da Terra, né? Faz muito tempo isso? Faz muito tempo, né? Aí, os estudiosos, eles dizem que o nosso planeta, ele tem o quê? 4,5, talvez 4,6 bilhões de anos, né? Aí a gente já começa com uma coisa muito interessante que eu quero que você perceba. O que é isso? Esses 4,5, 4,6 bilhões de anos, eles basicamente vão tratar de ser o quê? É uma escala gigantesca. Para nós, simples seres humanos, muitas vezes é difícil a gente compreender isso, né? Então a gente diz que essa escala, ela é uma escala basicamente relacionada com a história geológica do nosso planeta. Olha só que bonito isso, não é mesmo? E para nós é difícil de compreender, porque nós, simples seres humanos, nós temos o quê? A nossa escala cotidiana. Nós medimos os nossos dias, nossas horas, nossas semanas, nossos meses e os nossos anos. Vamos pensar assim, talvez as pessoas vivam aí no Brasil, né, alguma coisa próxima de 75, 80 anos, a média,
né? E daí vai acabar acontecendo o quê? Nossa vida, se nós formos imaginar, se nós formos comparar ela com a vida do nosso planeta, a gente não é nada. Por isso que eu digo para você, é bem complicado a gente entender e fazer essa comparação entre a escala geológica e a escala humana, tá certo? Mas os estudiosos, de forma geral, eles são pessoas que eles estão preocupados com isso. E por isso eles trataram de criar isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você aqui, ó, que é justamente essa grande escala geológica. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aqui? Então olha lá, ó. Essa ilustração aí, eu tirei lá da tua apostila. Se você quiser acompanhar ela com mais calma por lá, ela fica bem legalzinho, tá? Essa aqui é como nós dividimos a história do nosso planeta Terra. Então, como eu tinha chamado a atenção sua, ó, ele se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos aí. E como é que a gente faz essa leitura, né? A gente faz essa leitura aqui de baixo para cima, que nós vamos pegar o quê? Até, em milhões de anos, até o nosso dia atual aqui, certo? Então daí nós dividimos o quê? Em eras e períodos. Primeiro gigantesco que nós tivemos aí foi justamente o chamado pré-cambriano, ou a era pré-cambriana. Então se você quiser ir acompanhando no seu livro lá, fica muito fácil para você. Algumas coisas já aconteceram no planeta nesse primeiro momento. Como o que, por exemplo? Formação de oceano, das rochas mais antigas, né? Alguns animais invertebrados já estavam na jogada aí, né? Além disso, nós vamos ter o quê? Mesmo alguns seres vivos que eles já eram rudimentares, formação da superfície do nosso planeta aconteceu e a formação da Terra em si. Daí nós vamos nessa segunda era aqui, ó, que ela é chamada justamente de Paleozoica. Nessa era nós vamos ter o quê? O Ordovíciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano. Então aí também muitas mudanças vieram a acontecer no nosso planeta. Como por exemplo, nós vamos ter o quê? Surgimento de algumas plantas aquáticas, outros seres vivos, né? Tivemos a formação da Pangeia, que eu já vou ver com calminha aí para você o que é isso, né? Alguns vertebrados também já apareceram por aí, alguns anfíbios, né? Já lá no Permiano, os chamados répteis gigantes aí, formação do carvão mineral e assim por diante, tá? Peço desculpa. Peço desculpa mais uma vez, tá? Então nós vamos ter o quê? Depois vem a Mesozoica, dividida em Triássico, Jurássico e Cretáceo. Também vão surgir o quê? Os dinossauros, ó, lá no Triássico, né? Aves, mamíferos, a Pangeia vai se separar, Gondwana e Laurásia vão surgir. Já no Cretáceo os dinossauros desaparecem do nosso planeta e assim segue. Depois nós chegamos na era Cenozoica, primeiro no Terciário. Cadeias montanhosas no nosso planeta, os mamíferos, né? E os oceanos começam a adquirir a sua forma, mais ou menos como a gente conhece hoje. E finalmente, nós temos o quê? O nosso período atual, o Quaternário. Civilização humana, o fim da era do gelo, o surgimento dos seres humanos e também aí outras mudanças vão acontecer. Então vocês perceberam que nós acabamos tendo aqui é que ao longo do desenvolvimento do nosso planeta, ele passou por mudanças muito grandes, tá? Então isso é só para você entender um pouquinho essa diferença entre o que seria uma escala geológica e uma escala humana, tá? Agora eu quero cada vez mais que nós cheguemos aí a conversar um pouquinho a respeito do nosso planeta, tá? Que isso vai ajudar nós muito nas próximas aulas. Então o que eu tenho aqui? O que eu vou acabar encontrando aqui, essa seria mais ou menos a estrutura do nosso planeta, certo? Gostaria que você guardasse essas informações por conta de quê? Por conta que lá na frente ela vai ser muito útil para nós. Então se nós imaginarmos esse planeta o qual nós estamos aqui pisando, qual camada é essa? É essa camada muito fininha que nós temos aqui, que ela é chamada de litosfera. Logo abaixo dela vem uma segunda camada, e eu vou explicar isso com calma também,
chamada de astenosfera, que é uma camada plástica. Ela não vai ser nem sólida como a litosfera, nem vai possuir o quê? O magma, como acontece com a mesosfera. E daí, finalmente, nós encontramos o quê? Mais no interior do nosso planeta, o nosso núcleo, que nós dividimos ele em núcleo interno e externo. Correto? Então essa aqui é a forma de organização disso que a gente pode chamar a parte sólida do nosso planeta. Seguindo aqui, ó, você faz ideia do que são essas duas imagens que eu trago aqui para você? Essas duas imagens que eu trago aqui para você, ela faz parte de uma teoria. Essa teoria, ela se chama Teoria da Deriva Continental. O que é essa teoria? Como é que essa teoria funciona? É isso que nós vamos dar uma olhada aqui. Então, eu trouxe para você de uma forma extremamente simples, certo? Nessa primeira imagem que nós temos aqui, você percebe lá, ó, está escrito Pangeia. Pan significa união. Geia vem de geos, terra. Então, todas as terras do nosso planeta, em um primeiro momento, elas estavam de que forma? Elas estavam unidas. Já nessa segunda imagem que nós temos ali, ela é uma imagem que ela vai tratar de mostrar o que para nós? Ela vai tratar de mostrar a divisão de uma placa única em duas, chamada de Laurásia e Gondwana, certo? Então, basicamente essa crosta terrestre, ela estava, por assim dizendo, flutuando sobre um gigantesco mar de magma, e lá vão existir alguns movimentos, que eles são chamados de movimentos convectivos. Então essa gigantesca massa de terra, ela acabou fazendo o quê? Ela acabou justamente aí se alterando, se transformando. E esses movimentos continuam ocorrendo até os nossos dias de hoje. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.